Olá, conquistadores! Todas as tribos de Israel já haviam recebido a sua herança. E então os chefes das famílias dos levitas foram falar com o sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das outras famílias das tribos dos israelitas para reivindicar o que o Senhor lhes havia prometido. Os levitas não receberam um território como as outras tribos, porque Deus havia declarado que ele mesmo seria a sua herança. Mas os levitas precisavam de lugares para morar e de pastos para os seus rebanhos. Então o Senhor ordenou que os israelitas dessem da sua própria herança 48 cidades com suas pastagens aos levitas, sendo que 6 delas seriam as cidades de refúgio que nós já estudamos. E assim aconteceu. Cada uma das 12 tribos deram cidades aos levitas. Do versículo 4 ao versículo 42, nós temos a lista das cidades designadas aos levitas, de acordo com suas 3 principais divisões familiares. Coate, que era dos coatitas, Gerson, dos gersonitas, e Merari, dos meraritas. O que chama a atenção nessa lista é que Deus queria que os levitas fossem espalhados por toda a terra de Israel, tendo a influência e a presença sacerdotal em seu meio. Desse modo, eles seriam capazes de ensinar a lei ao povo e de servir de influência positiva para que cada tribo fosse fiel ao Senhor. Antes de entrar na Terra Prometida, os levitas eram em 23 mil homens, fora suas mulheres e os seus filhos, um grupo grande a ser distribuído pelas 48 cidades. Era importante que Israel tivesse pessoas qualificadas e autorizadas a ministrar no tabernáculo e posteriormente no templo. Nós não devemos jamais subestimar o ministério de ensino, tanto dos sacerdotes como dos levitas. Uma vez que o povo, em geral, não possuía cópias das Escrituras, era importante que os levitas se identificassem com essas pessoas e lhes explicassem a lei. Essas cidades levíticas também ficavam localizadas de tal modo que ninguém se encontrava longe demais de um homem que pudesse ajudá-lo a compreender e aplicar a lei de Deus em sua vida. E ainda hoje, a Igreja de Cristo na Terra se identifica com a tribo de Levi, porque como sacerdotes, estamos espalhados por todo o mundo e pela sociedade em geral, em vez de vivermos em um país único, chamado país cristão, fixo e em um determinado lugar, distante de todas as pessoas que precisam ouvir falar da palavra de Deus. Agora, todas as tribos tinham a sua terra e deveriam ir cada um para o seu território para tomar posse total das suas terras, derrotando os inimigos mais fracos que ainda restavam. Deus estava com eles e lhes daria o necessário para concretizar a posse da terra prometida. Depois disso, o Senhor lhes deu descanso ao redor. Este é o ponto em que Israel não precisaria mais comemorar a Páscoa como se estivesse equipado para viajar, como foi quando saíram do Egito. Agora eles comeriam a Páscoa reclinados e em repouso, porque o Senhor estava lhe dando descanso na terra. E o capítulo termina fazendo menção da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, mesmo diante da infidelidade de Israel em muitos momentos. Qualquer falha de Israel em possuir plenamente a terra não seria porque Deus não cumpriu o que prometeu, mas porque Israel falhou em seguir completamente ao Senhor. Aquilo que os 10 espias incrédulos em Cades Barneia afirmaram que seria impossível de acontecer foi exatamente o que ocorreu, pois Josué e o povo creram em Deus e obedeceram à sua palavra. Da mesma forma, Deus é completamente fiel a nós e fez provisão para que tenhamos vitória contínua, ou seja, todos os dias é dia de vitória. Por isso está escrito: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. À luz da cruz, a reivindicação de Satanás sobre a nossa vida foi tirada dele no Calvário. O pecado não tem direito a um ponto de apoio na vida do Filho de Deus. Pelo poder do seu sangue e sua ressurreição, Jesus Cristo pisou na cabeça da antiga serpente. No poder interior do Espírito Santo, a força para vencer todas as tentações, graça para todas as provações e poder para superar todas as dificuldades.
E a 21ª conquista no livro de Josué é crer que a aliança de Deus com você não falhará. Crer que o poder e a sabedoria de Deus lhe dão vitória sobre o inimigo. E crer que quaisquer que sejam as circunstâncias, suas promessas não falham. Estes são os recursos espirituais dos quais devemos depender ao tomar posse da nossa herança em Jesus Cristo. E no próximo capítulo nós vamos ver que o clima ficou extremamente tenso entre as 9 tribos e meia do lado oeste do Rio Jordão e as 2 tribos e meia do lado leste. Tão tenso que por muito pouco não estourou uma guerra civil entre eles. Veja o porquê no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito. Até lá!